hábito de, quando eu vou para uma palestra ou um seminário, eu explico quem sou eu. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos que hoje você tem uma idade, você não tem essa idade, você não nasceu com a idade que você tem. Nós somos pessoas detentores de desafios a cada momento, a cada instante. Mas quem sou eu? Nascido numa família em que o pai e a mãe não tinham um segmento religioso. Eu, aos 4 anos de idade, a minha mãe tinha uma amiga, morávamos na subida de um morro, de uma comunidade. Então a minha mãe, na época, ela com essa amiga que morava um pouco mais acima da nossa casa, essa amiga vinha sempre querer conversa com a minha mãe. Porém, a minha mãe tinha um problema muito sério quando meu pai estava em casa. Meu pai não gostava daquela mulher, meu pai detestava aquela mulher, meu pai não gostava de assunto com aquela mulher, meu pai não gostava de assunto com o esposo daquela mulher. Ele sempre dizia que dentre todos os vizinhos que nós tínhamos e amigos do hall de amigos da minha mãe, aquela mulher era a pessoa que ele detestava, que ele não gostava. Pois bem, nós como seres humanos temos a escolha de gostar ou não gostar de alguém, querer ou conversar ou não conversar com alguém. É a nossa escolha, e como escolha ele fez não conversar nem com ela, nem com seu esposo, nem com seus filhos. Porém, aquela mulher, todas as vezes que ela tinha possibilidade, ela ia na nossa casa. E todas as vezes que ela ia na nossa casa, ela conversava bastante com a minha mãe. A minha mãe, ela trabalhava fora, diarista, trabalhava, depois passou a trabalhar vindo de 15 em 15 dias para casa. Meu irmão estudava num horário, eu estudava em outro, e meu pai, ele era estivador. Meu pai era um cara que era deste tamanho, sem exagero, porém ele tinha uma musculatura muito avantajada, tipo a minha. A minha é uma musculatura que ela é uma musculatura avantajada, porém ela é localizada em uma região do corpo que a do meu pai era diferente. Era geralmente distribuída, geralmente daqui para cima. Ele, portanto, era mais forte do que eu e mais alto do que eu. Pois bem, meu pai, ele, por ser estivador, e quem trabalhava na estiva antigamente era uma pessoa que hoje, quem trabalha na estiva tem algumas regalias, porque hoje está tudo mecanizado, quase que tudo. E na época não, na época eram sacas de 80 quilos carregando nos navios. E meu pai às vezes trabalhava 20 dias, ou às vezes trabalhava 15 dias, então ficava 10 ou 15 em casa, trabalhava 20 dias, ficava 15 ou 10 dias em casa, e isso acontecia muitas das vezes. Então, portanto, quando meu pai estava em casa, nós ficávamos, os filhos ficávamos com ele, que a minha mãe vinha de 15 em 15 dias para casa. Porém, meu pai, ele não gostava de pessoas de um segmento religioso evangélico. Meu pai não gostava. E aquela mulher, aquela senhora, o esposo dela, a família dela era cristã. E meu pai não gostava. Então meu pai não gostava da amizade da minha mãe com ela. Mas todas as vezes que a minha mãe, que ela ia lá na nossa casa, percebendo então que meu pai não gostava dela, ela levava sempre um presente para minha mãe. Ela levava um bolinho, ela levava uma lasanha, ela levava um pratinho com macarronada, enfim, ela sempre fazia um investimento. E eu achava isso muito interessante. Hoje eu acho bonito, na época eu achava mais gostoso do que bonito, porque nós estávamos lá, sabíamos que se a tia estivesse lá no portão conversando com a minha mãe, depois da conversa tinha alguma coisa extraordinária que ela iria fazer, e às vezes cozinhava muito melhor. Algumas coisas que ela fazia era muito melhor que a minha mãe. E a gente sabe, quando é criança, que sempre a comida da casa do vizinho é mais gostosa, o pai do vizinho é melhor que o nosso, a mãe do vizinho, do coleguinha lá, dá mais concessão do que a nossa mãe. Isso sim, quando é criança, nós não temos sempre aquela questão de estar raciocinando quanto a isso, e a questão de julgamento às vezes foge um pouco. Porém,
aconteceu? Meu pai, ele se embriagava, e quando ele bebia, ele se transformava em uma outra pessoa. Aquele homem amoroso, aquele homem legal, aquele homem que brincava com a gente, aquilo ali mudava. E não precisava beber muito não, era 2 dedinhos. Era 2 dedinhos. 2 dedinhos, meu pai quebrava tudo dentro de casa, e se nós ficávamos na frente também quebrava a gente. Isso era muito comum. Ainda que no outro dia ele ia e comprasse tudo de novo, mas ele quebrava. Para você ter uma ideia, eu me lembro que uma vez ele me deu um presente de aniversário, que era uma bicicleta da Monarch. Eu não sei se todos lembram aqui, da Monarch, uma Monarch vermelha. Eu fiquei 2 horas com aquela bicicleta. Foi meu presente de aniversário, eu fiquei 2 horas com ela. Foi quando eu aprendi a andar de bicicleta, a bicicleta sumiu, porque ela foi trocada por uma dose de praianinha. E isso acontecia várias vezes. Porém, um belo dia, de inúmeras vezes que meu pai tentou me matar, um belo dia, aquela senhora convida a minha mãe para ir numa igreja. E minha mãe vai à igreja. E eu vou junto com ela, eu tinha 4 anos de idade. Quando isso aconteceu, quando ela voltou da igreja, nós morávamos, a nossa casa era um terreno grande, nós morávamos no fundo, tinha no fundo tinha uma meia água, e meu pai estava construindo na frente. Então ele chamou alguém lá que entendesse da obra, e alguém falou: olha, tem que furar alguns buracos aqui. E ele, meu irmão, que era mais velho do que eu, é mais velho do que eu, estava lá realizando o trabalho, enquanto eu fui com ela na igreja. E ele não sabia que a minha mãe ia na igreja, sabia que a minha mãe ia sair com uma vizinha, com uma colega. Quando a minha mãe volta, não era tão tarde. E o que minha mãe sempre conta é que não era tão tarde. Eu não tenho tanta recordação nessa época, mas algumas palestras e horas de conversação com a minha mãe, isso veio a refrescar a minha memória. Ele perguntou para minha mãe: você está vindo de onde? Eu estou vindo da igreja. E na igreja, o que você foi fazer lá? Eu fui lá na igreja e eu aceitei Jesus. E eu virei crente, agora eu sou crente. Meu pai disse: como é que é? Eu não entendi. Eu sou crente agora, eu quero mudar de vida, eu sou crente. E ele disse assim: mas quem mandou? Ele disse: o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, e o pastor disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra de todo o mal. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E meu pai olhou para minha mãe e para mim e disse assim: espere aqui. Ele foi lá dentro de casa. Quando ele voltou, para a surpresa de todo mundo, meu pai saiu com uma arma de dentro de casa. Aí que nós descobrimos que meu pai tinha uma arma dentro de casa. Ele botou na minha testa e disse assim: eu vou matar seu filho, você ainda quer ser crente? Ela disse assim: mas eu sou crente, isso não faz mal algum, é uma religião como qualquer outra. E ele engatilhou o revólver e disse assim: eu vou matar o seu filho, você ainda quer ser crente? E ela olhou bem para ele e disse assim: mas o pastor disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra de todo mal. E meu pai parou de olhar para mim e começou a olhar para cima. E minha mãe ficou olhando para ele e olhando para onde ele estava olhando, e nós não víamos nada. E eu entendi que eu também tinha que olhar para cima. Eu olhei para cima, não via nada, só sentia aquele cano daquele revólver gelado na minha testa. Foi quando meu pai começou a virar de costa, virando de costa para o portão, e saiu correndo com a arma na mão, levou literalmente o portão de madeira no peito, e nós não entendemos nada. Entramos, ele depois que conserte, minha mãe disse, depois ele vai consertar o portão. Entramos, quando chegou aproximadamente 3h30 da manhã, a minha mãe dizia que ele chegou procurando o homem que era muito covarde. Era um cara grande, era um cara que estava vestido de branco, mas era um cara covarde. Porque se fosse um cara que não fosse covarde, ele estaria mostrando o rosto. Como o rosto dele era todo de fogo, meu pai não teve como atirar no rosto dele, saiu correndo. Nessa história, aquele ser que ele viu era covarde, meu pai não. É o julgamento que meu pai teve. E inúmeras vezes isso aconteceu tentando me matar. Essa foi a segunda vez. Nessa segunda vez tinha acontecido uma primeira que eu não tinha contado para minha mãe, quando ele tentou me matar enfiando uma faca na minha garganta. E em uma das vezes que a minha memória é bem clara, foi quando a minha mãe estava
trabalhando, que ele tenta me matar, colocando um botijão. Eu me lembro muito bem, não sei quem lembra aqui, aqueles televisores maravilhosos, lindos que nós tínhamos dentro de casa, aquele caixão grandão, um caixote de madeira, que era um caixote lindo, aquela TV preta e branca, e para ficar colorido alguém colocava lá um papel celofane na frente para ver tudo colorido. A juventude tipo o Christian, por exemplo, não passou por isso. Alguns aqui devem ter passado, mas isso faz parte da nossa experiência. E o que acontece? Eu chego do colégio um belo dia e faço os meus afazeres do colégio. Meu pai estava em casa, pois era a folga dele, e sento para assistir o filme do robô gigante. Não sei quem lembra disso aqui. O filme do robô gigante. Eu estou lá assistindo isso. Eu estou lá assistindo o filme do robô gigante, até que então meu pai, ele pergunta para mim aonde que a minha mãe guardava a gasolina que ele tinha comprado. Eu fui lá, apontei aonde estava e voltei. Ele pediu que eu voltasse a assistir o filme. Fui lá assistir o filme. E vidrado no filme, meu pai pega um botijão de gás, pega o recipiente com gasolina, pega aquele cobertorzinho maravilhoso que você deve ter, você que se lembra do robô gigante, deve ter lembrado também do cobertor Paraíba, e enrodilha lá no botijão de gás e coloca gasolina e coloca álcool ali e toca fogo na casa, premeditando para ele sair e eu ficar. Pois bem, do lado da nossa casa tínhamos na época um policial que morava lá, e ele chegava do serviço, ele chegava fardado, e quando ele chegou, ele viu aquela fumaça saindo de dentro da minha casa e ouviu os meus gritos, juntamente com alguns vizinhos, entraram e me tiraram de lá. Depois disso, uma vizinha, por ordem dele, disse que deveria ficar comigo, e até alguém foi lá buscar no colégio o meu irmão, e alguém entrou em contato com a minha mãe com muita dificuldade, pois na época a tecnologia não era tão avançada como hoje, que nós temos um computador nas nossas mãos. Na época, quem tinha um telefone fixo era muito difícil ter, mas quem tinha era uma raridade. E na Baixada Fluminense, para se ter um telefone desse era muito difícil, mas conseguiram entrar em contato com a minha mãe. Aí ela veio e aí começou a nossa história, ficando muitas das vezes morando de del em del, na casa de um, na casa de outro. Meu pai chegava, dava tiro na porta da casa dos outros. Mas aí o que acontece? Infelizmente, nós começamos até a morar na rua, que não sei se você lembra aqui das rodoviárias em Nova Iguaçu. A rodoviária onde é o camelódromo hoje, tem a rodoviária, a bênção, tem a rodoviária de Nova Iguaçu, onde é o camelódromo. Tinha uma outra, tinha uma ali, uma rodoviária municipal e uma rodoviária intermunicipal na antiga 13 de maio. Então nós dormimos num dia ali, no outro dia na outra rodoviária, no outro dia nós dormimos na porta do cinema Cine Verde, e isso acontecia por várias vezes. E isso foi acontecendo por algum tempo. Até que um belo dia, eu vou pegar uma coxinha na lata do lixo, porque eu fui pedir alguma coisa numa lanchonete. O rapaz disse assim: eu não posso dar, mas ali na lata do lixo tem uma coxinha que alguém disse que estava estragada. Eu peguei aquela coxinha. Minha mãe tinha ido numa igreja, quando alguém disse para minha mãe que a nossa história iria mudar. A psicologia hoje entende e afirma que a oração, ela muda todo o sistema psicológico de uma pessoa. Receber oração e acreditar em uma oração, ela muda toda a vida e pode mudar a história de uma pessoa. O que a psicologia hoje afirma com propriedade, inclusive recentemente nos Estados Unidos, e foi homologado pela
Associação de Psiquiatria da Europa. E hoje eles entendem isso, entendem coisas que os crentes, os cristãos, eles já sabiam há muito tempo. É isso? E quando nós saímos daquela igreja, que nós entendíamos isso, a nossa história não mudou no estalar de dedos. A nossa história não mudou naquele dia. Dormimos no mesmo lugar, estávamos ali no mesmo local, mas no outro dia a minha mãe encontrou com uma amiga. E essa amiga morava aqui bem próximo ao Colégio Gonçalves Dias. Essa amiga encontrou com a minha mãe, já tinha 2 anos que não via minha mãe, abraçou a minha mãe. Sabe aquele abraço que você necessita muitas das vezes? Aquele abraço aquele abraço como quem diz assim, eu estou aqui, nós estamos juntos, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar essa jornada. Foi justamente esse abraço que a minha mãe recebeu daquela amiga, que não professava nenhuma religião, mas ela tinha algo no coração e ela tinha a manifestação do amor. O amor nós falamos às vezes, não manifestamos, e é necessário não apenas falar, mas manifestar o amor na vida das pessoas. E aquela mulher disse assim: vai para minha casa. Você sabe onde eu moro? Lembro. Minha mãe disse: lembro. Vai para minha casa porque a minha filha vai estar recebendo vocês. E aquela filha dela nos recebeu e fez uma comida maravilhosa. Nós tínhamos quase 40 dias que nós não comíamos. Morávamos na rua, virávamos praticamente mendigos. Mas eu quero dizer um negócio para você. Ei, a tua história pode mudar. Cara, você não é mendigo igual fui. Você tem a sua história, com certeza. Todos nós temos aqui as nossas histórias. Todos nós temos aqui as nossas adversidades e passamos por ela. Mas eu quero dizer um negócio para você. Levanta a tua cabeça, não fica cabisbaixo, não acha que as coisas não vão mudar na sua vida, não acha que está tudo ruim para você. Eu poderia ser um traficante de drogas, poderia ser um assaltante, tudo estava contribuindo para eu ser. Quem deveria me dar o apoio, quem deveria e poderia estar trabalhando comigo para fazer com que eu fosse a melhor pessoa do mundo, estava tentando me aniquilar. Mas eu quero dizer um negócio para você: a tua vida vai mudar, a tua história pode mudar, as coisas que você está passando podem mudar, porque a minha mudou. É por isso que eu estou aqui hoje. Aleluia, Jesus. É por isso que eu estou dizendo para você: a minha história mudou. E a sua história vai mudar. Muitos ainda podem, de repente, até eu tenho alguns conhecidos aqui, algumas pessoas que já me viram em outros lugares, em outras ocasiões, mas eu não conhecia essa história, porque história ela tem momento de ser contada. Eu sempre digo o seguinte: o que você quer deixar marcado? História ou bilhete? Mas eu vou dizer a diferença para você. Você lê um bilhete, acaba de ler e joga fora. A história ela é contada, registrada em um livro, e quando você quiser reviver, você vai lá e conta de novo, e lê de novo. O que você quer deixar marcado na sua vida? História ou bilhete? Você tem o direito de escolha. O que você quer? História ou bilhete? Então levanta a tua cabeça, porque a tua história ela pode mudar. Se hoje você acha que a tua história ela simplesmente tem um ponto final, hoje esse ponto final é apagado, colocado uma vírgula, porque as coisas vão mudar para a tua vida. É hoje. Glória a Deus. A minha vida mudou. A partir daquele dia nós fomos para a casa daquela senhora. Ela alugou para nós um quarto. Nós moramos ali por 3 meses. Ela pagou. Ela arrumou um trabalho para minha mãe, arrumou colégio para o meu irmão, arrumou colégio para mim. E eu dizia assim: tia, eu vou dizer um negócio para a senhora. Eu vou dizer um negócio para a senhora, tia. Eu vou estudar. As coisas vão melhorar para a minha vida, para a vida da minha família, e eu vou ajudar pessoas. Hoje,
Hoje, nós fazemos um trabalho no Vale do Jequitinhonha. Não sei se você já ouviu falar do Vale do Jequitinhonha, porque tem o médio, o alto e o baixo Jequitinhonha. É uma região extensa, são mais de 56 municípios. Então tem municípios que são ricos, tem municípios que o poder aquisitivo das pessoas são altos e outro que o poder aquisitivo é muito baixo. É lá que eu estou. É lá que eu estou. Mas os outros não precisam? Precisam. Mas eu estou onde mais necessitam. E eu saio daqui, junto com a minha família, para realizar eventos naquele lugar. Trabalho social. Eu monto consultório ali. Eu monto consultório. Tem municípios que eu vou tomar por base um município que eu conheci a secretária de saúde do município. Ela me deu um total de pessoas que estavam na lista na lista de espera para serem atendidas por um psicólogo ou uma psicóloga. Em 2008 era 279 pessoas. No ano de 2008 tinha 279 pessoas na lista de espera. Ela conseguiu essa lista desatualizada, a lista de 2008 ela conseguiu para mim ano passado. Imagina você no ano passado. E quando eu vou, eu começo a atender. Pasme você. Eu começo a atender, muitas das vezes, 6 horas da manhã. Eu começo a atender 6 horas da manhã, isso de segunda a sexta, tá? Eu começo a atender de 6 horas da manhã e eu atendo direto. Tem dia, ele está aqui, é prova disso. Tem dia que eu vou almoçar às 10, 11 horas da noite e eu estou atendendo desde as 6 horas da manhã com o auxílio de minha esposa. Não adianta eu dizer que quero mudar a vida de alguém se aquilo que é valoroso eu não dou. Você sabe por quê que aquela mulher ela foi buscar a dracma que havia perdido? Você pode dar uma olhada aí no seu texto. A dracma, ela era uma moeda de grande valor. A dracma foi uma das moedas mais antigas em uso. O uso dela expirou-se no ano de 2002 na Grécia, com a chegada do euro. E as 10 dracmas dava uma conotação de que era um salário do mês. E aquela mulher, segundo a história, segundo a parábola contada por Jesus, aquela mulher estava à procura da dracma porque iria fazer falta. Era o salário do mês. Na história você vê a ausência do esposo. Isso significa que aquela mulher, ela precisava fazer render aquele dinheiro. Dracma é o que é valoroso. O que é valoroso na tua história que você perdeu? O que está sendo valoroso na sua história que até agora você não achou? Eu sei por que você veio aqui hoje. Você veio aqui hoje porque a sua história vai mudar. Você veio aqui hoje porque a sua história ela vai mudar, porque a tua dracma estava perdida, o que é valoroso estava perdido. Você está compreendendo? O que era valoroso estava perdido na tua vida. Mas eu quero nesta noite fazer uma pergunta aqui a você. O que é valoroso na sua vida? A dracma representa costumes. O costume da época era fechar a casa e ficar procurando o que estava perdido. Mas aquela mulher fez algo muito interessante. É que quando ela achou, ela chamou, ela deu uma festa. Ei, existem pessoas que em meio à tribulação, em meio à tua angústia,
angústia, em meio aos momentos de adversidade, você está dizendo: o que vou fazer agora? Vive um momento de adversidade, de angústia, e angústia é o momento da decisão. Todos nós vivemos um momento de angústia. Olha aqui para mim. Angústia é o momento da decisão. Me encontro ou não encontro? Vou ou não vou? Aceito o convite de alguém que me mandou o WhatsApp ou não aceito? Angústia. Mas no momento em que a sua angústia, ela é tão grande, tão tamanha, quando tem a luz do seu entendimento, e você abre o seu entendimento, e você decide pelo que você acha certo, pelo que você entende de correto, você começa a entender que a tua vida vai mudar pela decisão que você vai tomar. E qual é a tua decisão hoje? Deixar o que é valoroso perdido, ou ir em busca, e quando achar ainda dá uma festa, chama todo mundo e diz assim: olha, tem uma festa, porque o que estava perdido eu achei, a minha vida hoje foi achada, as coisas vão melhorar na minha vida, tudo vai se fazer novo. Aleluia. Glória a Deus. Ei, eu e você somos pessoas de quê? De valor. Eu e você somos pessoas que podem mudar situações. Eu e você somos pessoas que poderemos mudar a vida dos outros. Se você pode mudar a sua vida, você também pode mudar a questão de alguém. Mas hoje você está aqui porque para uma mudança precisa dar 5 passos. E eu aqui encerro. Eu e você, para a nossa mudança, precisamos dar 5 passos. Qual é o primeiro passo que eu e você precisamos dar? 1, 2, 3? Identidade. Todas as vezes que você vai a um local tirar uma documentação, alguém chega para você e diga assim: olha, o senhor precisa colocar aqui a marca dos seus dedos. E não existe dedo melhor para falar de identidade do que esse aqui, é o polegar, não é isso? É o polegar. Então este é o dedo da identidade. Faça assim, por favor. Isso aqui é o dedo da identidade. Okay. Quando alguém olha para você, e ainda que você esteja de longe conversando com essa pessoa, quando você faz assim, o que significa? Oi? O que significa isso aqui? Está tudo jóia, tudo bem. Alguém está identificando que está tudo bem com você. Quando se faz assim, está difícil. Alguém está identificando que nada vai bem com você. Na era romana, quando se tinham 2 soldados brigando na arena, e quando dava-se a oportunidade para alguém, o imperador levantava, ele esticava a mão, e se ele fizesse assim, estava ok, aquela pessoa vivia. Se ele fizesse assim, aquela pessoa morria. Identificava o que ele queria para aquela pessoa ou não. E a nossa vida é assim, identidade. Segundo é caminho, direção. Quando você sabe quem você é e você procura saber para onde você vai. Primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Depois eu tenho que ter a direção para aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que vai ser melhor para a minha vida. O que vai ser melhor, ainda que já tinha isso programado para dizer,
Ainda que fosse um momento difícil na minha vida, no meu matrimônio, ainda que fosse algo difícil na minha vida familiar, mas qual a direção que eu quero tomar? A minha escolha, continuar no meu matrimônio ou sair dele? Entendamos que a dificuldade, ela vai existir com qualquer pessoa. Nós achamos sempre que a grama do vizinho, ela é mais